Agora, no exercício 18b, a gente tem uma equação quadrática que envolve x e y, só que os termos que estão multiplicando x e y, os coeficientes x e y, são diferentes. Isso nos dá um indicativo que a gente está falando de uma elipse. Então, como é que eu faço para determinar a equação reduzida de uma elipse? Para descobrir o centro e o raio, e a partir dessas informações também consigo parametrizar. É a mesma parametrização da circunferência, só que o raio vai ser diferente, né? O valor do cosseno, junto com o cosseno e o seno, vão ser diferentes, porque a gente está falando de uma elipse. Então, como que eu faço isso? Junto tudo que tem x, da mesma forma que na circunferência, junto tudo que tem y e completo o restante dos termos. Eu não posso dividir tudo por 2. Se eu dividir tudo por 2, não vai resolver esse problema do 5. Se eu dividir tudo por 5, não vai resolver esse problema do 2 aqui. Então, qual é a estratégia quando eu tenho uma elipse? Eu vou colocar os números que estão aqui criando algum tipo de problema em evidência. Então, aqui eu vou colocar um 2 em evidência e eu vou ficar com x² menos 3x. Aqui, eu vou colocar o meu 5 em evidência e vou ficar com y² menos 2/5 de y. E aí, eu vou fazer o completamento dentro dessa expressão e depois multiplicar por 5 para voltar, então, e descobrir qual é o A e o B da minha elipse, ok? Lembrando aqui que a gente está falando de conhecimentos lá de geometria analítica, ok? Então, você tem que saber definir elipses e circunferências para poder estar fazendo o cálculo 3. Então, aqui no meu completamento eu tenho x metade de 3 é 3/2, subtraindo o termo quadrático que apareceria ali dentro, que é o quadrado de 3/4, 3/2. 5, agora eu vou completar esse quadrado, y menos metade de 2/5 é 2/10, certo? É só você multiplicar por 1/2 aqui, você vai ter a sua expressão. 2/10 até dá para simplificar como sendo 1/5, certo? Mas eu vou deixar assim, 2/10, e aí eu vou subtrair o termo dali de dentro do completamento, que é 4/100, mais, tudo isso está dentro ainda, mais 4 igual a 0. Agora, vamos fazer aí sim a distributividade. Então, x menos 3/2 ao quadrado, agora eu já tenho o quadrado fechado. Aqui eu vou ficar com 18/4, na verdade até dá para simplificar. 4 vai sobrar um 2 embaixo, 9/2. Aqui eu vou ficar com 5, y menos, aqui eu vou simplificar, certo? 1/5 ao quadrado, 4 vezes 5, 20, então aqui eu tenho 20/100, corta 2/10 é mais uma vez 1/5. 1/5 mais 4 igual a 0. Juntando todos esses termos que eu tenho aqui, eu vou ficar com 7/10, só que eu já vou passar esse 7/10 positivo para o outro lado, porque vai ficar 7/10 negativo. E vamos ver o que vai sobrar aqui. Então, a estratégia vamos fazer o completamento colocando os números que estão nos incomodando em evidência, ok? Essa é a primeira estratégia. Agora, a segunda na equação da minha elipse, lembrando que a elipse ela tem um formato assim, x menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado, y menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, eu preciso transformar esse lado de cá em 1. Então, eu vou dividir toda a minha expressão por 10/7. Ou melhor, eu vou multiplicar toda a minha expressão por 10/7. E aí, 10, 10, 7, 7, eu tenho o 1 que eu preciso ali do lado direito, ok? Então, eu vou multiplicar toda a minha expressão. Então, esse cara, mais também esse termo, mais também esse termo. Então, 10/7 vezes 2 é 20/7. Deixa eu fazer de azul aqui. 20/7, que multiplica x menos 3/2 ao quadrado. 5 vezes 10 é 50, então são 50/7.
que multiplica y vezes menos 1/5 ao quadrado, e aqui do lado de cá eu fico com 1. Tá quase aquela equação, mas tem um número aqui, ó. Esse número que tá aqui, a gente vai escrever ele embaixo. E qual que é a ideia? Qual que é a estratégia da matemática básica para escrever ele embaixo? A gente vai escrever ele ao contrário, porque a gente viu que se esse cara está dividindo, para resolver essa equação eu multiplico pelo inverso da fração, que é o que eu tinha lá em cima, 20/7. Então, a minha expressão vai ficar assim. Então, isso são todas estratégias lá de geometria analítica. 7/50 igual a 1. Portanto, eu já dei aqui em cima a forma da elipse, ok? Eu vou fazer as devidas relações. Então, o x do meu centro é 3/2, o y do meu centro da minha elipse é 1/5, o meu a é a raiz desse termo, então a raiz de 7 sobre 20, e o meu b, porque aqui é a ao quadrado, né? Aqui, ó, ao quadrado, que nem da circunferência. Raiz de 7 sobre 50. A parametrização da minha elipse é bem parecida com a parametrização da circunferência. Então, é 3/2 mais, só que agora é o a raiz é em cima e embaixo, né? Vezes cosseno de t, e o y do meu centro, que é 1/5, mais o meu b, que é raiz de 7 sobre 50, vezes seno de t, com t pertencente ao intervalo de 0 a 2π, para eu ter, de fato, uma elipse toda, apenas uma volta da minha elipse. Então, se vocês olharem no gabarito, é exatamente esse gabarito que a gente tem lá. Eu não vou desenhar a elipse, porque os números aqui estão bem quebradinhos, certo? Mas a gente tem que lembrar que esse vai ser o centro da minha elipse. Então, só dando um esboço, né? Aqui. De que eu vou ter o centro da minha elipse no ponto 1,5 e 1 em alguma 0, alguma coisinha. E aí, esse valor de A é o quanto eu meço A para a direita, A para a esquerda, porque é o valor associado a X, B para cima e B para baixo. E aí, eu tenho a minha elipse. A gente fez isso em sala, então eu deixo o esboço da elipse para que vocês façam aí o esboço. Então, o centro... O A, se ele está associado ao X, se é o número que está embaixo do X, é A para a direita, A para a esquerda, a partir do centro, B para cima, B para baixo, e aí você tem a sua figura elíptica.